Canal Audiobook Ouvir e Aprender. Audiobook Bíblia Candlestick. Capítulo 7. Como negociar o falso rompimento da barra interior castiçal. Padronizar. Você já fez um pedido com confiança pensando que o mercado está indo para ir para cima, mas o preço sugere sua perda do batente antes que ele comece a girar para fora a sua direção prevista. Eu tenho sido uma vítima da caça stop, e eu estava muito decepcionado, mas isso acontece várias vezes no mercado. Bancos e instituições financeiras sabem que o comércio no mercado, eles sabem como nós pensamos, e onde colocamos nossas perdas de parada e metas de lucro. Esta é a razão pela qual eles poderiam facilmente tirar dinheiro de nós. Uma das mais famosas estratégias que grandes jogadores usam para tirar dinheiro de comerciantes inexperientes é chamado parada estratégia de caça-perda. Esta estratégia consiste em dirigir os preços para um determinado nível onde há enormes ordens de stop-loss. O propósito é criar liquidez, porque sem liquidez, o mercado não se move. Uma vez que parar as perdas são caça, o mercado vai fortemente na direção previsto. A interação entre grandes participantes e comerciantes inexperientes criar padrões repetitivos no mercado, o padrão Candlestick mais importante que ilustra como grandes instituições financeiras manipular o mercado é a barra no interior falso padrão de fuga. Sua compreensão desta configuração repetitivo e sua capacidade de detectá-lo em suas cartas irá ajudá-lo a explorá-lo para ganhar dinheiro em vez de ser uma vítima dos criadores de mercado e bancos manipulações melhor. Este sinal-ação do preço é formado quando o preço rompe a partir do padrão de barra no interior e, em seguida, rapidamente reverte para fechar dentro da faixa da barra de mãe. Veja a ilustração abaixo. Como você pode ver, existem dois tipos de este padrão de ação do preço. Um bar falso rompimento dentro bullish que se forma quando o mercado está tendendo para baixo, e ele também é considerado como um sinal de reversão de alta quando é formado perto de um nível de suporte ou resistência-chave. Um interior bar falso rompimento de baixa que ocorre em uma tendência de alta e é visto como um padrão de reversão de baixa quando ele é encontrado perto de um nível importante no mercado. Esta configuração pode ser considerado como um padrão de continuação se for negociado com a tendência. Bares dentro exemplos fugas comerciais falsos. Na minha própria experiência, os níveis mais importantes que os comerciantes devem procurar para negociar este sinal são os seguintes: níveis de suporte e resistência, e as áreas de oferta e demanda. Níveis de Fibonacci, em particular, os níveis de retração 50% e 61%. Menos 21 médias móveis e linhas de tendência nos mercados de tendências. Níveis horizontais em mercados ligados ao alcance. Aqui está um exemplo de como o comércio dentro da barra falso rompimento em um mercado com tendência. Como você pode ver no gráfico acima, o mercado estava tendendo para baixo, que indica que os vendedores estão no controle do mercado. Por isso, se você decidir vender o mercado perto do nível de resistência, todas as probabilidades estarão em seu favor. Mas a questão é quando entrar no mercado. E onde colocar meu stop loss? Se você entrar no mercado de forma agressiva antes da fuga da vela mãe, e você colocar o seu stop loss acima dele, o mercado vai levar a sua perda de parar e ir na direção previsto. Veja a ilustração abaixo. Como ilustrado acima, grandes jogadores caçaram os comerciantes inexperientes para antes de empurrar o mercado para ir para baixo. Se o seu stop loss estava perto do nível de resistência, você estaria fora também. Se você não entender a razão pela qual, é simplesmente porque você foi vítima de grandes jogadores caça estratégia de parada. Se você está familiarizado com a negociação do interior bar falso rompimento, você vai entender o que aconteceu no mercado, e você vai simplesmente tirar proveito desta manipulação em vez de ser preso pelo mercado. Veja o exemplo abaixo. Como está ilustrado acima, o interior bar falso rompimento nos deu uma boa oportunidade de venda. Se você é capaz de identificar esta configuração, e você entender a psicologia por trás dele, não deve haver nenhuma razão para não entrar na posição. Negociação dentro bar falsos rompimentos com Fibonacci. Eu realmente não sei se você está familiarizado com esta ferramenta de negociação técnica, no entanto, vou tentar mostrar-lhe como usá-lo de uma forma simples e eficiente em combinação com o interior bar falso rompimento. O que você tem que saber é que em tendência de alta ou uma tendência de baixa, o mercado cria movimentos impulsivos e retrocessos.
A retração de Fibonacci nos ajuda a realçar os níveis de retração mais importantes do mercado. Os melhores níveis de Fibonacci que eu uso pessoalmente são os níveis de 50% e 61%. De acordo com minha experiência, estes níveis são as áreas mais importantes que experimentaram relógio comerciante em seus mapas. Nossa estratégia é simples. Vamos selecionar a ferramenta técnica na nossa tabela, e se o mercado se move fortemente, esperamos por retracements. Se o recuo chega a 50% ou 61 níveis por cento, precisamos de apenas um sinal de ação do preço para confirmar a nossa entrada. Veja o exemplo abaixo. Ao adicionar esta ferramenta de negociação técnica para sua estratégia, você será capaz de identificar o potencial de comércio 7 UPS no mercado. Se você analisar o gráfico acima sem usá-lo, você não saberia a razão pela qual o mercado caiu após a retirada. Ferramenta de Fibonacci pode ser usado para trocar a barra de pinos, o bar dentro e a configuração bar engolindo, como foi discutido nas sessões penetrável. O comércio acima é muito rentável, porque há muitos fatores de confluência que nos encorajam a colocar uma ordem de venda. A primeira razão é a tendência. Obviamente, para baixo. A segunda razão é as razões principais de Fibonacci que representam um nível de resistência. E o terceiro é o interior bar falso rompimento. Um sinal não é o bastante para fazer uma boa decisão de negociação. Você tem que olhar para vários gatilhos que apoiam a sua análise. Desta forma, você vai colocar as chances de sucesso em seu favor. Olhe para outro comércio potencial abaixo. Como você pode ver, o preço mais elevado movido, puxado para trás para alcançar nossos índices-chave, e depois continuar superior. A formação da barra de falso rompimento dentro nesta área indica que a retirada tenha terminado e um outro movimento forte terá lugar. Compreender a estrutura de mercado é muito importante. Saber como usar esta estratégia em sua vantagem. Se o mercado está tendendo, você pode trocar a barra falso rompimento dentro, como discutimos antes. Mas se o mercado está indo, você tem que mudar sua tática. Veja a ilustração abaixo. No gráfico acima, o mercado está negociando entre os níveis de suporte e resistência horizontal, como você pode ver se você tinha entrado tão logo. Mercado irrompe de dentro do bar e o nível de resistência, você será pego em um falso rompimento. O falso rompimento formou porque amadores tentaram prever a fuga do bar no interior e no nível horizontal cedo para pegar o topo, mas o falso mercado luz para fora e formou uma armadilha touro. Se você encontrar este padrão em seu mapa, e você entende que os compradores ficaram presos por vendedores, tomar este comércio sem hesitação, porque é muito rentável e tem um bom risco-recompensa. Você colocar uma ordem de venda após o encerramento da barra de intervalo, e você definir seu stop loss acima dela, sua meta de lucro é o próximo nível de suporte. Esta estratégia não é complicado, mas exige tempo e prática para dominá-lo. Tenha em mente que um falso rompimento não acontece o tempo todo, e não todos os falsos rompimentos são dignos de negociação. Os benefícios da negociação do falso rompimento da barra candlestick padrão interior. Se você dominar a negociação este padrão, isso permitirá que ficar longe de comerciantes presos e entrar no mercado quando os comerciantes inexperientes que sair com uma perda. Esta estratégia não é um santo graal, você tem que estar preparado para aceitar alguns comércios perdendo, mas o que é interessante sobre ele é que a recompensa-risco de este sinal tem um grande potencial, porque quando grandes participantes surpreendem amadores e tomar seu dinheiro, o mercado se move muito fortemente, e se você pode analisar corretamente o que aconteceu, você vai entrar na hora certa e fazer grandes lucros. Imagine que arriscar dizer 50 pontos para 400 pontos lucros. Usando essa estratégia de ação-preço vai ajudá-lo a prever pontos de viragem próprio no mercado com antecedência e entender como bancos e instituições financeiras comércio no mercado. Exemplos comercializa. Nesta sessão, vou mostrar-lhe diferentes exemplos de negociações para ajudar você a entender como o comércio no mercado usando todas as estratégias discutidas nas sessões anteriores. Veja o primeiro exemplo abaixo. Como você pode ver no gráfico acima, o mercado está tendendo para baixo, assim como um comerciante de ação do preço. Vou tentar seguir a tendência e procurar por sinais potentes nos mais poderosos níveis principais. O primeiro sinal de que temos é um bar pino que foi rejeitado a partir de um nível de suporte que se torna resistência. O segundo fator que apoiar a nossa decisão de vender o mercado é a rejeição do pino dos 50% de Fibonacci.
O terceiro factor que nos encoraja a tomar este sinal é a rejeição da barra de pinos a partir da média de movimento 21 que estava a actuar como um nível de resistência dinâmica. O segundo sinal foi um bar padrão candlestick engolindo. Como você pode ver no gráfico, este padrão candlestick foi formado em um nível de resistência de acordo com a direção do mercado. Isto é como você pode negociar os mercados de tendências usando nossos sinais de ação de preço. É simples, basta identificar a tendência e os níveis de chave. Ele pode ser um nível de suporte ou resistência, de 21 de médias móveis, ou 50% e 61% de Fibonacci. Espere por uma barra de pinos, um bar engolindo, um bar no interior, ou um bar falso rompimento dentro para formar perto desses níveis em linha com a direção do mercado, e, em seguida, executar o seu comércio. Não é complicado. Veja outro exemplo abaixo. Como você pode ver no gráfico acima do mercado está negociando horizontalmente entre o nível de resistência de apoio e este mercado é completamente diferente de mercados de tendências, a estratégia para trocá-lo deve diferentes também. Em mercados que vão, nós trocamos a partir dos limites, eu quero dizer em relação aos níveis de suporte e resistência, não nunca tente negociar dentro da faixa. Na tabela acima, que tinha dois sinais fortes, o primeiro sinal foi uma barra de pinos que foi fortemente rejeitado a partir do nível de resistência, e o segundo sinal era uma barra interior formado próximo do nível de suporte. Ver outro quadro a seguir. Como você pode ver no gráfico acima, há três sinais de barras PIN poderosos. Quando o mercado se aproxima da média de 21 movimento que atua como um nível de resistência, os vendedores rejeitar compradores, e formar uma barra de pinos que nos dá um bom ponto de entrada. Estratégias de gestão de dinheiro. Agora você tem as estratégias, você sabe como analisar o mercado, você sabe quando comprar, quando vender, e quando sair, você sabe também quando ficar longe do mercado. Isto é importante para você como um comerciante de saber, mas você ainda está faltando a chave para o castelo. O plano de gestão do dinheiro. A coisa mais importante que os comerciantes não falar é a gestão de dinheiro. Isto é o que faz a diferença entre os comerciantes bem-sucedidos e perdedores. Se você comercia sem um plano de gestão do dinheiro, você está apenas desperdiçando seu tempo e dinheiro. Porque nada vai funcionar para você, mesmo se você tiver o sistema de comércio mais poderosa do mundo. A maioria dos comerciantes se concentrar em como entrar no mercado, eles passam meses e anos procurando o sistema de direito. Eu não quero que você pense como eles, você deve pensar de forma diferente se você quiser se tornar um profissional bem-sucedido. Gestão do dinheiro, posição dimensionamento. Um dos componentes mais importantes da gestão do dinheiro é dimensionamento-posição. O que quero dizer com posição dimensionamento é o número de lotes que você está arriscando por comércio. Todos os corretores de Forex já oferecem mini-lotes como o tamanho da posição padrão. O menor valor para um mini-lote é de aproximadamente $1. Há Forex corretores que oferecem 10 centavos por um mini-lote que representam uma oportunidade para os comerciantes que não têm contas maiores. Eles podem começar com $250, e eles ainda têm chance de crescer. Quando se trata de dimensionamento de posição, você deve pensar em termos de dólares, em vez de pips. Vamos dizer que você está negociando 3 mini-lotes de CAD Estados Unidos. Isso significa que você comprou ou vendeu 30 mil pena de dólares. Se o mercado se move em seu favor, você vai ganhar uma quantia de dinheiro igual a $3 por pip. Se você fazer 20 pips, você teria lucrado $60. Vamos dividi-la. Muito um standard vale cerca de $10 por pip. E muito um mini vale cerca de $1 por pip, e um micro lote é igual a 10 centavos. Se você abrir uma conta de negociação mini, você deve pensar em termos de dólares arriscou em vez de pips. Digamos que você colocar 50 pips de stop loss e 100 pips como uma meta de lucro. Isto significa que, se o mercado atinge o stop loss você vai perder 50 pips, que é $50, e se o mercado atingiu a meta de lucro, você vai ganhar $100. O tamanho da sua posição depende se você tem um padrão ou uma conta mini, e quantos lotes você está negociando. Esta informação é importante para você, porque isso irá ajudá-lo a saber quanto dinheiro você arriscar em cada comércio. O risco para recompensar a proporção. O risco para recompensar conceito proporção é o que vai fazer de você um vencedor no longo prazo.
Antes de entrar em qualquer comércio, você tem que saber quanto dinheiro você vai ganhar se o mercado vai em seu favor, e quanto dinheiro você vai perder se o mercado vai contra você. Não nunca entrar em uma negociação em que o lucro é menor que a quantidade de dinheiro que você arriscou. Se você correrá o risco de $100, por exemplo, a sua meta de lucro deve ser de pelo menos $200. Este é um risco para recompensar a relação de 2. Vamos supor que você levou 10 comércios com 2 riscos para recompensar a relação. Em cada comércio corre o risco de $100. Você ganhou 5 trades, e você perdeu 5 trades. Então você vai perder $500, mas você vai ganhar $1.000. Seus benefícios é de $500. Este é o poder do risco para recompensar a relação. Você não deve pensar que você tem que vencer todos os seus negócios para se tornar um profissional bem-sucedido. Se vocês pode ter a vantagem do risco para recompensar a relação, você sempre será rentável. A importância de um stop loss. Todas as boas metodologias usar stops. Um stop loss de proteção é uma ordem para sair de uma posição longa ou curta, quando os preços se movem contra você a preço especificado. O stop loss garante contra geralmente grandes perdas e tem que ser usado de uma forma ou de outra. Um stop loss inicial pode ser colocado com o seu pedido na plataforma de negociação. O comércio estará fechado automaticamente quando seu stop loss é atingido. Este tipo de stop loss irá permitir que você executar o seu comércio e ir passar um tempo com sua família ou amigos. Isso vai ajudá-lo a negociar fora de sua emoção, porque você sabe quanto dinheiro você vai perder se o mercado não entrou sua direção. Muitos comerciantes usam paradas mentais. Quando entrarem em um comércio, eles não colocaram o stop loss, porque eles pensam que o corretor vai bater o seu stop loss, que não é verdade. A razão por trás usando parada mental é a psicologia humana. Os seres humanos odeiam perder dinheiro. E se você não aceitar perder dinheiro como parte do jogo, você nunca vai ganhar dinheiro no mercado. Nunca pense de usar stops mentais, porque você não pode controlar o mercado, você não pode ter certeza de que o mercado vai fazer isso ou aquilo. Antes de entrar em uma negociação, calcular o quanto você pode ganhar, e quanto você pode perder. Coloque sua ordem de stop loss e sua meta de lucro. E esquecer o seu comércio. Nunca arriscar dinheiro que você não pode perder. Eu tenho muitas perguntas dos comerciantes pedindo-me sobre quanto dinheiro eles precisam para começar a negociação. Primeiro de tudo, você tem que tomar a negociação como um negócio. Você pode ganhar dinheiro neste negócio e você pode perdê-lo também. A quantidade de dinheiro que você precisa para iniciar a negociação depende da quantidade de dinheiro que você pode dar ao luxo de perder. Nunca emprestar dinheiro ou risco grandes quantias de dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Porque a negociação é toda sobre emoções. Se você troca e você está com medo de perder sua conta de negociação, você irá falhar neste negócio. Porque você vai ser controlado por sua emoção, e isso vai afetar suas decisões de negociação. Você não será capaz de seguir sua estratégia de negociação, e você certamente irá falhar. A melhor coisa a fazer é começar pequeno, para tentar obter o máximo de experiência possível, e lentamente construir sua conta de negociação. Isto é como os comerciantes bem-sucedidos se tornar bem-sucedido. Conclusão. Parabéns, se você tiver feito a este ponto, este é um sinal de que você está com fome suficiente para ter sucesso neste negócio. E ter fornecido as mais poderosas estratégias de ação de preço que você pode usar para o resto de sua vida para tornar os mercados financeiros troca de dinheiro. Seu sucesso como um comerciante não tem nada a ver com a sua formação educacional. Você pode ser um médico, um advogado, ou um cientista médico. Se você não seguir as regras, você vai acabar explodindo sua conta de negociação inteira. Negociação é como aprender uma nova habilidade. Você deve estar pronto para colocar no tempo e esforço. Deixe-me dar um exemplo. Se você deseja obter um diploma de uma universidade, e você tem que gastar pelo menos 3 anos. Você acorda todas as manhãs, você estudar muito, você acompanhar com suas classes, e se você é o suficiente sério e disciplinado, você obter o seu diploma. A mesma coisa quando se trata de negociação. Se você é o suficiente disciplinado e você colocar no tempo e esforço para aprender, você vai adquirir uma habilidade para alimentar você e sua família para o resto da sua vida.
você vai ter a sua liberdade financeira. Então, você nunca vai pensar em um dia de trabalho. Alguns comerciantes gastam mais de 10 anos para encontrar uma estratégia vencedora e tornar-se rentável, outros passam 20 anos sem resultados. Felizmente, este não será o caso com você. Porque você tem um mapa, você tem a estratégia, você não vai gastar anos tentando diferentes indicadores e estratégias. Você tem tudo o que precisa aqui, o que você precisa é de tempo para dominar essas estratégias, então, dê-se algum tempo e gastar tanto quanto possível você aprender, porque esta é a única maneira de ter sucesso neste negócio. Com o tempo você vai desenvolver essas estratégias de negociação, porque você vai determinar o que funciona para você, e o que não funciona. Continue a praticar e aprender com seus erros, não pense em termos de ganhar dinheiro o mais rápido possível, pense em termos de se tornar um especialista do que você faz, e então o dinheiro vai segui-lo onde quer que esteja. Boa sorte!